Olá, bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso webinar. Quero agradecer a todos pela vossa presença. Antes de iniciarmos a sessão, gostaria de informar que o evento está a ser gravado e irá ser partilhado com os participantes e disponibilizado também nas nossas redes sociais. Este é o nosso segundo evento dedicado ao tema da otimização do processo de contas a pagar utilizando a fatura eletrónica. O meu nome é Luís Carneiro, sou o diretor-geral da Fund Manager. A Fund Manager é uma empresa do Grupo Métodos que desde 1987 se dedica à otimização de processos de trabalho. Na Fund Manager ajudamos os nossos clientes a gerir melhor os instrumentos de investimento e ativos imobiliários. A Fund Manager e a Pagero estabeleceram uma parceria para ajudar as organizações a otimizar o processamento de faturas eletrónicas. Esta parceria vem disponibilizar aos clientes da Fund Manager e ao mercado português uma solução para as organizações receberem e processarem faturas eletrónicas em múltiplos formatos de vários fornecedores, suportando a regulamentação dos países de origem e assegurando processos eficientes. A faturação eletrónica tem vindo a revolucionar a forma como as empresas gerem as suas contas a pagar, trazendo consigo uma série de benefícios, como maior eficiência, redução de custos e sustentabilidade. No entanto, muitos fornecedores ainda enfrentam dificuldades na transição para este novo modelo. Nesta conversa, vamos explorar o potencial da faturação eletrónica no processo de contas a pagar, identificar os principais desafios enfrentados pelos fornecedores e apresentar as melhores práticas para acelerar a sua adoção. O nosso webinar, esperemos que não tenha mais, terá no limite 1 hora, possivelmente até será um bocadinho menos, e vamos ter aqui a seguinte agenda. Vamos abordar como a faturação eletrónica pode melhorar a eficiência e a gestão das contas a pagar, assim como os benefícios associados à sua adoção. Vamos também discutir os desafios mais comuns que os fornecedores enfrentam ao adotar a faturação eletrónica, desde questões técnicas a barreiras culturais. Apresentaremos estratégias e recomendações para facilitar a transição dos fornecedores para a faturação eletrónica, incluindo como superar obstáculos e estabelecer parcerias eficazes. Teremos também a oportunidade de realizar uma demonstração de uma ferramenta gratuita que pode ajudar os fornecedores a dar os primeiros passos na adoção da faturação eletrónica, facilitando a integração e a colaboração no processo de contas a pagar. E por fim, vamos encerrar o webinar com uma sessão de perguntas e respostas, onde os participantes terão a oportunidade de esclarecer dúvidas e obter informações adicionais sobre o tema. Por isso, se tiverem alguma questão ao longo deste webinar, desta conversa, poderão utilizar a caixa a opção de mensagens para nos fazer dirigir algumas questões e no fim tentaremos, obviamente, responder a essas questões. Temos também hoje connosco o Duarte Machado da Pagero, com quem irei falar e colocar algumas questões. Duarte, bom dia. Podes apresentar-te e explicar também quem é a Pagero? Olá, bom dia a todos. Desde já, Luís, agradeço o convite de estar presente nesta nossa série de talks. O meu nome é Duarte Machado, sou Senior Executive Sales na Pagero, tenho como responsabilidade o desenvolvimento do mercado português e estamos aqui para, de alguma forma, desmistificar toda esta complexidade que existe sobre o universo da faturação eletrónica na ótica de fornecedores. Obrigado, Duarte. Vamos então falar então sobre faturação eletrónica. Duarte, podes fazer aqui um pequeno enquadramento sobre a implementação da faturação eletrónica aqui em Portugal e aproveito também para que partilhes connosco qual tem sido a vossa experiência enquanto organização na implementação de projetos de faturação eletrónica na Europa. Bem, falando concretamente de Portugal, a Pagero está em Portugal desde 2019 e iniciamos em Portugal quando supostamente era para arrancar o projeto B2G. Como toda a gente sabe, foi de alguma forma prorrogado por alguns anos devido à pandemia. E atualmente a faturação eletrónica existe uma oportunidade no B2G que em 2024 será alargada também para as pequenas e médias empresas, mas continuando sempre aceitando o PDF como um documento em formato eletrónico. A nível europeu, eu posso atrever-me a dizer que Portugal é um dos países mais atrasados na adoção e o envio de documentos em formato estruturado. Se olharmos para outros mercados mais próximos, como o mercado espanhol e o mercado francês, que irá iniciar em 2024 a obrigatoriedade para o business to business, nós somos um país que ainda está um pouco atrasado, não gosto muito desta palavra, mas estamos um pouco atrás dos benefícios e de entender realmente a eficiência do envio de documentos e dados estruturados.
Ok, obrigado. Duarte, a digitalização do processo de contas a pagar nas organizações continua a ter diversos obstáculos, sobretudo no tratamento das faturas a pagar. Apesar da tecnologia já ter evoluído e ajudar muito neste processo, utilizando, por exemplo, questões como o OCR, leitura inteligente das faturas, a utilização de códigos de barras, os ERPAs, agora mais recentemente, o facto é que continua a existir um esforço muito grande para uma organização tratar faturas de diferentes fornecedores e de diferentes formatos. Neste aspecto, como é que a faturação eletrónica traz de diferente e como é que ela nos poderá aqui ajudar a aumentar a eficiência e a automatização no processo de contas a pagar? Bem, Luís, realmente tocaste em 2 pontos realmente cruciais. Tem a ver com qual é o benefício que traz as empresas enviadas aos estruturados e ao mesmo tempo as empresas, ou seja, os clientes, receberem dados estruturados dentro dos seus sistemas. É verdade que a digitalização não é uma coisa de agora, já é uma coisa que já há algum tempo as empresas têm-se preparando para a digitalização e que a pandemia acabou por acelerar um bocado o processo. Atualmente as empresas, o que acontece é que utilizam os dispositivos de data capture e de soluções local scanning para de alguma forma integrar toda a informação que está contida nos PDFs. O que nós queremos fazer aqui e que o real benefício da faturação eletrónica e a utilização de dados é deixar de utilizar o data capture, deixar de utilizar o local scanning, deixar de utilizar ferramentas analógicas e pôr sistemas a comunicar entre sistemas com automatização de validações de informações para que as informações cheguem corretas às empresas e não cheguem informações erradas. Bom, acho que ficou claro que a faturação irá permitir a automatização do processo de contas a pagar, tornando este processo muito mais eficiente. Agora, esta otimização é realizada à custa de um maior investimento ou a faturação eletrónica traz também alguma redução de custos no processo de contas a pagar? Realmente há um investimento inicial, mas eu atrevo-me a dizer que esse investimento tem um break-even muito rápido, porque se compararmos o processo analógico puro e duro, ou seja, é cada vez mais, ou seja, as empresas enviar documentos em formato físico, as empresas têm que utilizar sistemas de captação de dados e depois da captação de dados tem que ser verificados esses mesmos dados e depois têm que ser integrados entre sistemas. E além de, como eu costumo dizer, não é só o processo em termos de análise, mas o processo de verificação de erros, porque está contido nesse âmbito. Portanto, a faturação eletrónica traz um benefício que permite-nos basicamente irmos para análise de informação e não análise de erros. Porquê? Porque consiste em termos de mecanismos de validação de informação antes dela chegar ao cliente, ao sistema do cliente. Portanto, isso de alguma forma agiliza todo o processo, de alguma forma faz um downsizing em termos de estrutura de custos e faz com que a comunicação das empresas seja muito mais fluida e não haja erros de informação. A maior parte das empresas em Portugal, e muita gente se revê nisso, quando fala-se em digitalização de fornecedores, estamos basicamente a falar 60% do trabalho é alocado à gestão de erros ou falhas de informação contida nas faturas. Portanto, o investimento é basicamente ultrapassado por eficiência que isso vai trazer, não só para o cliente, mas também para o fornecedor. Acaba por ser um bocadinho a substituição também do investimento que é contínuo, também de adaptação a novos modelos e a novos fornecedores que os sistemas mais tradicionais têm também, não é? Correto. Uma das preocupações que as organizações têm quando recebem e tratam as faturas está muito ligado à rastreabilidade e ao controle das faturas a pagamento. Como é que aqui a faturação eletrónica e a solução especificamente a Pagero pode ajudar quem recebe as faturas a monitorizar todo este processo? Bem, quando nós estamos a falar de faturação eletrónica ou dados estruturados, eu não gosto de utilizar a palavra fatura porque não é o único documento que as empresas trocam. Existem N documentos que as empresas trocam. Todos esses documentos associados a uma atividade comercial de compra e venda de produtos ou serviços. Portanto, na prática, eu quero dizer é que não existe só um documento. Existem vários documentos a ser basicamente interligados e enviados entre as organizações no âmbito de contas a pagar. Portanto, o que eu quero dizer aqui é que realmente qual é que é o verdadeiro benefício que isso traz? Ou a simplicidade em termos de traçabilidade, é que a empresa utiliza dados. Utilizando dados, nós queremos criar métricas e sistemas que nos permitem ter uma analytics, toda a informação recepcionada e depois alocá-la dentro do nosso RP para os diferentes departamentos de organizações para que eles possam também ter uma traçabilidade controlada. Porque a informação entra diretamente no RP. Portanto, a informação é tratada dentro do RP do cliente, não é tratada fora do RP do cliente e depois mais tarde integrada no RP. Portanto, vamos eliminar todos esses espaços que existem nesse processo de conectividade entre as empresas. Bem, nós estamos neste momento sempre a falar aqui na faturação eletrónica, sempre na perspectiva dos clientes e na otimização do seu processo de trabalho,
Mas também tem verificado, por exemplo, que os fornecedores também continuam com muitas dificuldades a monitorizar se as faturas já foram recebidas pelos clientes, se já foram aprovadas ou dadas para pagamento. A faturação eletrónica traz também vantagens para os fornecedores? Eu atrevo-me a dizer que os fornecedores, aliados a uma boa estratégia de adoção, vão ter inúmeras vantagens. E vamos nos colocar basicamente do lado do fornecedor. Hoje em dia um fornecedor que não tem uma comunicação de dados estruturados e quando envia uma faturação ou um documento em formato através do e-mail anexado a um PDF, ele não tem visibilidade do processo. Ele simplesmente só sabe que o documento foi enviado. Ele tem que procurar informação se o documento foi estacionado, se o documento está integrado, se o documento tem erros, se o documento já se encontra para pagamento, quando é que vai ser pago, ou seja, há basicamente uma não visibilidade do processo. Com a faturação eletrónica, ele vai ter visibilidade do processo, ou vai ter a visibilidade que o seu cliente permita deixar ver. Mas uma primeira visibilidade que ele vai ter, que é uma informação importantíssima, e todos nós trabalhamos para empresas e percebemos que a fatura é um documento importante numa organização, ele vai perceber que a fatura foi entregue e que a fatura está correta. E hoje em dia, se olharmos para o processo analógico ou o processo semi-digital, as empresas andam à procura dessa informação, porque através dessa informação elas conseguem fazer projeções de cash flow, conseguem criar os seus mapas de tesouraria com maior eficiência e com maior precisão. Portanto, essa vantagem de saber como é que está o documento, onde é que está o documento, em que parte do processo está o documento, traz uma enorme vantagem para os fornecedores. É lógico que sim. Fantástico. Eu acho que entendemos um bocadinho que a faturação eletrónica vai trazer vantagens quer para clientes, quer para os seus fornecedores. Agora, quando uma organização se propõe, por exemplo, a otimizar o seu processo de contas a pagar, com a recepção de faturas eletrónicas, ela irá necessitar que os seus fornecedores alterem os processos existentes para começar a enviar a faturação eletrónica. Qual é que é o investimento para um fornecedor começar a enviar faturação eletrónica para o cliente? E já agora, Duarte, aproveito também para perguntar se achas que este será um custo, se este custo será um obstáculo na perspectiva do fornecedor. Bem, eu queria explicar aqui uma questão bastante importante que tem a ver com o conceito de rede aberta e rede fechada, ou seja, o conceito de rede aberta permite que os fornecedores, independentemente dos brokers que trabalhem, permite-se conectar à rede da Pagero. Portanto, ao contrário das closed networks, de alguma forma, criam uma certa dificuldade, uma barreira tecnológica para que as empresas possam conectar de uma forma simples e estruturada para outros brokers que os seus fornecedores possam ter. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, além da vantagem que vai ter em todo o processo, o ponto mais interessante é basicamente a possibilidade de se conectar de uma forma simples e que não cause impacto nem investimento do lado do fornecedor. Ou seja, porque isso de alguma forma também acelera um pouco o nível de adoção. E é nesse sentido que eu te respondo. Ok. Quando falamos em mudanças de processos, falamos obviamente em sistemas informáticos, mas também em pessoas. A resistência à mudança será outra das dificuldades que os fornecedores irão sentir para levar, por exemplo, os seus colaboradores a enviar faturas eletrónicas ao invés de faturas em papel ou PDF. Na experiência da Pagero, esta resistência à mudança é real? Na prática estamos a falar de comunicação entre pessoas. Claro, estamos a falar de empresas por trás. Portanto, há sempre uma resistência a qualquer mudança que possa acontecer. Mas eu queria remeter aqui a audiência, se nos recordarmos nos tempos de Covid, ou seja, nos tempos de pandemia, as empresas e as pessoas tiveram que se adaptar de uma forma muito repentina a novos processos. E de alguma forma acelerou um pouco o aspecto digital com que as empresas atualmente operam e trabalham nos vários departamentos. Portanto, o mais importante de tudo é as pessoas terem consciência que este novo processo, esta nova solução permite agilizar processos e as pessoas passam a ter trabalhos muito mais analíticos do que qualificativos de informação. Porque na prática o que nós queremos aqui é pôr os sistemas a qualificar a informação e queremos ter pessoas a analisar a informação. Como eu costumo dizer, queremos que as empresas tenham uma gestão muito mais proativa ao processo do que uma gestão reativa aos erros que vêm desse processo. Portanto, as pessoas vão perceber que em termos de uma solução que lhes traz um melhor quality life no trabalho, em termos de uma função muito mais estratégica de análise de informação, do que propriamente uma análise, uma qualificação de informação mais rotineira que não traz qualquer valor acrescentado. Portanto, ou seja, estamos a eliminar este cut que existe entre o envio da informação que está num sistema de informação para outro, que é um cut funcional, não é? Onde há a introdução manual da informação, para uma fluidez
de dados entre dois sistemas que permite depois eliminar um conjunto de processos muito pouco eficientes. Sim, e eu quero também dizer aqui um aspecto bastante importante, e falando agora concretamente da Pagero, nós disponibilizamos aos fornecedores dos nossos clientes a possibilidade de enviar dados estruturados de uma forma free, sem qualquer custo. Isto porquê? Porque nós sabemos perfeitamente que em Portugal existe um mercado composto por 86% ou 87%, sensivelmente este número, é composto por PMEs. E sabemos perfeitamente que essas PMEs não estão capacitadas para o investimento da faturação eletrónica, a não ser que sejam obrigadas no âmbito B2G que acontece em Portugal. Portanto, quando olhamos para o âmbito business to business, estamos a falar basicamente em termos de uma estratégia alicerçada em adaptar-se às diferentes realidades dos fornecedores. Portanto, o facto da Pagero disponibilizar aos fornecedores dos nossos clientes enviar faturação eletrónica de uma forma gratuita é o primeiro passo para entender o benefício e a facilidade de envio dessa comunicação. Portanto, tudo isso ajuda a acelerar o processo na adoção de faturação eletrónica. Acho que isso está um pouco ligado com a questão que eu também tinha para ti, mais na componente técnica, uma vez que aqui em Portugal há poucas organizações de grande dimensão que têm capacidade técnica muitas vezes para fazer estas integrações e alterações nos processos de trabalho, mas a realidade é que a maior parte dos fornecedores e das empresas aqui em Portugal são PMEs, ou seja, são empresas que em termos técnicos e em termos de recursos técnicos, sobretudo, não têm essas competências. E a questão que eu tenho é, se achas que é necessário a estas empresas alterarem os seus sistemas de informação para poder enviar a faturação eletrónica? Bem, todas as empresas em Portugal têm um sistema de faturação, ok? Todas elas são obrigatórias a ter, portanto. E mais, as empresas que se relacionam com B2G atualmente já têm a capacidade de gerar dados em formato CUSPT, que é o formato standard para o mandate que existe em Portugal do setor B2G. Portanto, alguma parte das empresas já se encontra preparada, ou se não está preparada, vai-se ter que preparar dentro em breve para o envio de dados estruturados em formato CUSPT. Portanto, para nós, além das empresas já estarem preparadas, nós facilitamos todo o processo. O que é que isto quer dizer? Nós somos agnósticos à tipologia de file que nos possa enviar. Como eu disse há pouco, a nossa filosofia é um pouco open network e simplificação de todo o processo. Para nós é muito mais importante as empresas criarem, ou seja, haver a possibilidade de haver um formato universal, como é o caso do formato CUSPT, é que as empresas se conectam através desse formato e simplifica todo o processo. Mesmo que empresas tenham formatos diferentes, nós temos capacidade de transformar os formatos que as empresas necessitam de receber no âmbito de business to business. Portanto, o que nós queremos fazer de alguma forma é simplificar também o processo de multiformatos existentes entre os brokers e entre as empresas e entre os sistemas. Dando um bocadinho agora de tema para uma área onde tem sido aqui uma grande preocupação em Portugal, a segurança e confidencialidade dos dados. Que neste momento está muito em voga e é uma grande preocupação por parte de todas as organizações. A utilização da faturação eletrónica vai aumentar ou reduzir a segurança no envio das faturas por parte dos fornecedores? Luís, a faturação eletrónica vai acelerar a segurança. Ou seja, se as empresas atualmente enviam os seus ficheiros, os seus dados através de um PDF anexado no e-mail, é lógico que basicamente a segurança está um pouco, digamos, exposta. Quando falamos em dados estruturados, estamos a falar de comunicações protocoladas e encriptadas. Portanto, a segurança será muito mais elevada nesse âmbito do envio de dados estruturados comparativamente com envio de dados através de e-mails. É lógico que sim. Nós temos falado com alguns fornecedores para tentarmos ver, na perspectiva deles, como é que poderão aderir à faturação eletrónica. E temos percebido que, de facto, há aqui um grande desconhecimento muito significativo sobre a faturação eletrónica e, sobretudo, sobre os seus benefícios que ela traz para ele, para o fornecedor e também para os seus clientes. Esta situação ocorre aqui em Portugal ou noutros países da União Europeia onde os fornecedores já comunicam cada vez mais com faturação eletrónica. Esta falta de conhecimento já foi ultrapassada e estamos aqui sim já num processo completamente diferente do nosso aqui em Portugal. Na prática, eu considero Portugal um mercado ainda imaturo relativamente à faturação eletrónica. Uma tem a ver com o desconhecimento. Ainda existem muitas empresas, infelizmente, ou por uma questão também de desinformação por parte das entidades governamentais no processo do B2G, haver uma certa confusão entre
faturação eletrónica, que na prática são dados estruturados, faturação digital, que é um PDF. Ou seja, isso de alguma forma as pessoas ficam um bocado confusas entre o que é faturação eletrónica, o que é faturação digital, que é basicamente qualificada como faturação eletrónica, desde que seja assinada digitalmente. Portanto, quando nós estamos a falar aqui, concretamente em Portugal, existe essa informação cada vez menor, é um facto. Mas, comparativamente com outros países, devido à maturidade, ou porque já estão numa finalização do B2G, ou porque já estão no vão para o âmbito business to business, as empresas já sabem perfeitamente o que é dados estruturados, o que é comunicar dados, o que é integrar dados e quais os reais benefícios na integração desses dados. Portanto, eu acredito que Portugal no próximo ano, e tudo isto é um processo, né? Claro. E realmente a pandemia atrasou um pouco este processo. Atrasou, mas por outro lado veio também transformar muitos processos que eram sobretudo manuais em processos cada vez mais digitais, e percebeu-se que a transição para o digital é o caminho e o futuro a seguir, não é? Sim, é um facto, Luís, é um facto que acabou por ser um trigger em toda a situação digital. O que é que aconteceu é que nós partimos de um pressuposto semi-digital, ou seja, o digital é na comunicação, no envio de documentos, e depois, quando chegar à empresa, vamos pôr os sistemas para qualificar a informação e transformá-la em dados. Portanto, claro. Aqui que nós queremos fazer vamos pensar digital de uma forma digital com dados estruturados. É isso que nós queremos fazer. Duarte, já falamos um bocadinho sobre a importância da adesão dos fornecedores à faturação eletrónica, mas também um pouco das dificuldades, obstáculos que eles poderão ter neste processo. Que estratégias e melhores práticas devemos adotar para incorporar os fornecedores na implementação de um projeto de faturação eletrónica? Luís, isso é uma pergunta abrangente, vou tentá-la de alguma forma segmentar. As empresas têm que perceber duas realidades distintas, ou seja, quando uma empresa inicia um processo digital com os seus fornecedores, é porque uma empresa já entende os reais benefícios da digitalização de processos em termos digitais. Portanto, as empresas estão preparadas com os seus sistemas para receber processos em dados estruturados, mas não acontece, ou seja, esse ritmo não é o mesmo ritmo que os seus fornecedores possam ter. Ou seja, estamos a falar de duas realidades diferentes, estamos a falar de uma realidade de um ecossistema digital maduro e estamos a falar de diferentes ecossistemas maduros, existentes, não existentes, conhecimento total. Portanto, a estratégia tem que ser uma estratégia de adaptação aos diferentes ecossistemas por parte dos fornecedores. Não poderá ser uma estratégia de imposição. Não poderá ser uma estratégia ao fornecedor, olha, seu fornecedor para o dia 31 do mês X, a partir de agora não iremos receber mais documentos em PDF e iremos só receber documentos em formatos faturados. Isso, de alguma forma, não vai criar adoção, a não ser que exista uma regulamentação por trás governamental que obrigue as empresas. Eu acho que a obrigação nunca é o caminho certo. É sempre a eficiência que vai trazer para o caso dos fornecedores. Portanto, eu atrevo-me a dizer que a primeira estratégia basicamente temos que segmentar todos os nossos fornecedores, temos que perceber quais os fornecedores que nós temos, perceber quais são as reais necessidades dos fornecedores, perceber também qual a tecnologia que nós devemos adotar para que os nossos fornecedores possam conectar connosco. E para isso temos de ter basicamente essa tal análise, uma análise segmentada por fornecedores, para também de alguma forma interpretar qual a solução mais adequada para esses fornecedores. Nós na Pagero temos um serviço de onboarding que faz parte da nossa solução, que basicamente ajuda o nosso cliente em todo este processo de trazer os fornecedores para a digitalização de contas a pagar. E faz todo esse trabalho. Somos nós que fazemos essa segmentação através de dados pelos nossos clientes, e nós basicamente acabamos por conhecer as realidades que os fornecedores possam ter e a não realidade de algumas soluções não existentes. Daí a nossa ferramenta Freemium acelera o processo para as empresas que não têm capacidade ou que não estão, digamos, tão evoluídas em termos tecnologicamente para enviar dados estruturados e que não podemos deixá-las para trás neste comboio da digitalização. Portanto, esse é um aspecto bastante importante. Ter a solução para cada caso, não é? Sim. E tratar cada fornecedor e ver qual é que é a melhor solução para cada fornecedor. Na prática, além de tratar a solução para cada fornecedor, é demonstrar ao fornecedor os reais benefícios. Porque para um fornecedor que envie 30 faturas por ano e um fornecedor que envie 700 ou 1000 faturas por ano, há realmente benefícios diferentes. Claro. Portanto, tem que haver também uma solução diferente para que os benefícios também podem ser também diferentes e que possa eles ser perceber... maximizados também, não é? Na prática é isso, porque a comunicação da Pagero é uma comunicação bidirecional, ou seja, serve para receber e para enviar documentos e qualquer tipo de documento que existe nas empresas. E depois temos também que perceber uma coisa bastante importante. Temos que perceber basicamente na forma como nós vamos integrar os nossos fornecedores. E por isso temos que criar estratégias diferentes.
Poderão ser estratégias de criar fornecedores prioritários, que são importantes e que têm que ser inicialmente na primeira vaga, digamos, de onboarding, e depois temos os fornecedores que também são importantes, e depois temos os fornecedores de baixa prioridade. Portanto, tem que haver sempre uma estratégia aliada com a nossa equipa de onboarding, e a nossa equipa de onboarding faz todo esse contacto direto com os nossos clientes, ajudando-os e a demonstrando quais os benefícios. Sempre na ideia de alguma forma, haver uma educação e qual é o real benefício e como é que ele pode fazer e qual o impacto que ele vai ter e qual é o benefício que ele vai ter, mesmo até para fornecedores que não têm solução e que vão utilizar a plataforma Frima. Desculpa lá, está a te interromper, só uma pergunta. Quando tu falas em fazer esse contacto direto com os fornecedores e sendo a Pagero uma empresa multinacional, estamos a falar alguém que fala em que língua? Inglês? Português? Na prática, a Pagero, nós estamos atualmente, respondemos a 9 línguas atualmente. Vamos em 14, mas a nossa equipa aqui da região sul da Europa, estamos com 9 línguas. Portanto, temos português de Portugal, lógico, temos inglês, temos alemão, temos árabe, temos francês, ou seja, disponibilizamos vários tipos de língua. Mas eu quero dizer que no nosso processo de onboarding, quando estabelecemos a comunicação com os fornecedores, e quando falamos em comunicação, não é só informar os fornecedores que têm que comunicar que a partir do dia X vai iniciar a jornada digital do cliente X. É basicamente várias estratégias de comunicação que ajudem os fornecedores a entrar nessa jornada digital com ritmos e com digamos, aspectos tecnológicos totalmente diferentes, com skills totalmente diferentes, em que tem que ser de alguma forma uniformizada, cada caso por caso. Portanto, esse contacto é feito pela nossa equipa, muitas vezes contacto telefónico, para que os fornecedores possam entender esse processo. Portanto, eu atrevo-me a dizer que o onboarding bem feito, com uma estratégia alicerçada, é o fator-chave de sucesso para conseguirmos ter uma adoção a níveis acima de 70%, 80% no primeiro ano e meio. Claro. Aliás, eu acho que é fundamental, porque sem ter os fornecedores, por muito bem que seja um projeto montado lá do cliente, mas se não tiver o alimento, neste caso são os documentos de faturação, notas de crédito e outros documentos comerciais, é um projeto que não leva a lado nenhum, não é? Na prática, isso é um facto. Outra questão que eu gostaria também de sublinhar aqui, na prática, era explicar um pouco sobre a importância, e acaba por ser um sublinhar daquilo que eu já falei há pouco, a importância de dar aos fornecedores várias opções. E é importante frisar que um fornecedor que já trabalha com um broker, que não é Pagero... Broker, estás a falar, desculpa. O broker, estou a falar basicamente de outro prestador de serviços como a Pagero, de envio de faturação eletrónica. Okay. Ou seja, se existir um fornecedor que já trabalha com um broker para o âmbito B2G, imaginamos, ele não necessita necessariamente de mudar para o broker do seu cliente, aquele conceito de rede aberta. Ele poderá utilizar o mesmo broker para enviar faturação eletrónica para um cliente Pagero, porque o nosso conceito é rede aberta, não é rede fechada. Portanto, isto também é importante, ou seja, não é... Isto faz-me lembrar um pouco, eu costumo dar essa analogia sempre, em todas as conversas que eu tenho tido, é que a faturação eletrónica nada mais, nada menos que uma comunicação de dados. Uhum. Se nós lembrarmos na comunicação de móvel nos anos 90, percebíamos que existiam 3 operadores na prática em Portugal. Sim. E esses operadores, e penso que há alguma audiência a rever-se nisso, nós quando falávamos fora da nossa rede, ou seja, fora da nossa rede de que nós tínhamos de operador, tínhamos custos acrescidos. A faturação eletrónica em Portugal está no mesmo nível, ou seja, quando falamos fora do nosso operador e se existir outro broker fora da nossa rede, há custos acrescidos. De comunicação entre eles. Exatamente. O que nós queremos é o contrário, é uniformizar tudo isso. Não tem sentido nenhum. De alguma forma, imaginemos, se tiveres 3 clientes com 3 operadores, 3 projetos distintos para vários tipos de operador, não tem lógica nenhuma. Portanto, o que a Pagero quer, e o que nós fazemos a nível mundial, e inclusive em Portugal estamos nesse caminho, é criar os acordos de interoperabilidade que temos com os brokers que existem em Portugal, e já temos 95% dos brokers com acordo de interoperabilidade, e passar para a fase seguinte, que é criar um processo único de file, ou seja, não haver consequente desenvolvimento de novos files cada vez que há um fornecedor novo, cada vez que há um cliente novo, por isso na prática, de alguma forma, traz a todo o processo de adoção por parte dos fornecedores e de alguma forma desmotiva todo este processo digital. Cada um vai poder continuar a funcionar, ou seja, já está a trabalhar com algum operador, vai poder continuar a trabalhar com esse operador e essa informação há de ir sem custos acrescidos para o fornecedor, para o seu cliente que irá trabalhar com outro operador, como por exemplo a Pagero. Outra questão que eu queria frisar aqui bastante importante também tem a ver com o suporte. Porque lembramos de uma coisa,
O nosso cliente vai adotar uma solução de recebimento de dados e envio de dados em formato estruturado. Mas os fornecedores do nosso cliente também vão adotar, poderão ser a Pagero. Portanto, o que é que isso quer dizer? É importante dar um suporte acrescido a todos os fornecedores para que não desmotive cada vez que acontece um problema qualquer. Se não houver uma resposta imediata, o fornecedor não vai confiar na solução que o seu cliente está a colocar no mercado. Portanto, o suporte acaba por ser um aspecto importante e nós na Pagero, além de termos uma linha 24 horas por dia, 7 dias por semana, que de alguma forma está disponibilizada para os fornecedores e para os nossos clientes, a resposta ao nosso e-mail atualmente é de 1h30. Portanto, isto ajuda imenso no processo a dar confiança à solução, porque é muito importante aos fornecedores terem confiança nesta solução. Ok, acho que conseguiste fazer uma boa síntese. Tínhamos mais tempo, obviamente, se tivéssemos mais tempo, tem muito para onde podíamos falar. Acho que agora está na altura de, se calhar, fazermos aqui a apresentação da solução da ferramenta gratuita. Bem? Vamos ter aqui connosco o Alejandro. A apresentação será feita em inglês. Penso que isso não será problema para a audiência, mas se surgir, entretanto, também qualquer questão, estaremos cá também para esclarecer, ou durante as perguntas e respostas, obviamente, ou mesmo no final. Eu vou passar aqui a palavra, então, ao Alejandro. Alejandro, boa tarde. Boa tarde. Bom dia, neste caso. Bom dia. Este dia para nós começou já muito cedo. O Alejandro vai fazer então esta apresentação. Obrigado, Alejandro. Obrigado, Luis. Hello, everybody. So yes, this be a part of the presentation. So the demo will be in English. My name is Alejandro. I'm also I am colleague of Duarte. I'm based in Madrid, in Spain. And today we will be covering a bit of one of the function, one of the core solution of Pagero Online, which is our portal. So I will start sharing my screen and I will ask my colleagues if they can confirm that you can see it. 1 second. There we go. So can you see my screen now, guys? Yes? Sim, sim, conseguimos. Obrigado. Okay. Yes. Okay. Obrigado. Yeah, so a part of the about the portal. So this is the our platform where all the suppliers can, or all the everybody can create a digital invoice, a factura, from scratch, but they can convert that what is today like paper or a PDF into a real digital invoice, which is what, as my colleague explained at the beginning, the world is moving, is going today. So what the mandates are telling in every country is that you need to generate a digital form of an invoice. Okay, it's no longer paper, no longer PDF. So what we are offering here is a total free of charge platform where all the suppliers or any company can access here and create the invoices from scratch. So with no more hesitation, let me just access here. Yeah, in this case, we can, I'm using a standard methodology for login, which is username and password, but we can offer more advanced methodologies like multi-factor authentication or single sign-on, SSO. Okay, very common now in the market for large customer. They might demand that. So that's more additional, more advanced solution that we offer. So yeah, today I'm logging into my test account for this demo. The idea today, guys, is that you get a good flavor of a taste of how good and easy this platform is for you to automatize your processes. So in this case, what I'm showing you right now is, let me zoom in a little bit. What I'm showing you right now is Pagero Online platform, okay? And I will talk very quick about what we can see in this one. And later I will talk about the Neo interface, because this is the old, okay? Today this is the 100% productive, but we are now migrating to this interface. I will minimize this, yeah. So this is the future of Pagero Online, but today I think it's easier here to explain some key points or very important, interesting things, like I think Duarte mentioned already. So one of the most important things is that everybody all around the globe could be using this portal, because we have a long list of languages. Among them, of course, is Portuguese, and actually today I will switch it to Portuguese. But you can see that they are not that common languages like Arabic, where we got
I think last year or even more than 1 year, very strong mandate. So they were demanding everybody in the Saudi region to generate digital invoices. So this portal was a fantastic tool for a lot of them because in their ERP, in the financial processes, they were not ready yet. So this is a perfect tool that everybody could use while they are adapting, because there is more and more restriction, more digital requirement will be coming. So this is a very good tool to be using in the meantime. So yeah, what more about it is that we have a multi-company a dashboard in this case. So in case that I have multiple accounts, I can be logging around. So the account that I want to manage, like today, I'm seeing this view from the supplier demo account. I think in Portuguese is fornitore or fornitor. Yep. So it's from the company that is generating the invoice. Okay. And some more shortcut that we can see in the middle is like if I would like to have my customer directory, if I want to reach more people, check the document that I have been sending. We also offer the possibility to do the distribution via email. So you are generating a digital format, but for some other customer of yours that we're receiving via email, we give that option, among some others, like analytics that you can analyze or audit all the transaction that you have been sending. And also, perhaps if you have the account, you can check also that everything that you've been receiving. Okay, so no more hesitation. I will go now to the new interface. This one, I like it better. It's more modern. So it's kind of the same thing. Okay, we have the shortcut here, create document, and today I will focus on the create document. Okay, before that, I will show you how to switch the language in the new portal, which is here. I will go very quickly to Portuguese. Okay, save it, and in a matter of seconds, you will see that now the portal is directly in Portuguese. Okay, so yeah, today I will go very quickly on the how to create an invoice. So in this case, what I done and the best practice and our support, the 24/7 support in English, Portuguese, we have many languages. They will always instruct you or guide you on how to create a template. So template is the first time that you create an invoice. I will open it from scratch. So create a factura from template. So you already have the information pre-populated, and that's something that is saving a lot of time for you. So the last time that I created an invoice, so there was the factura 5 or the fact 5. I added this information, the date of the invoice and the vencimiento, so the due date. All right. I can add some information. So the best part of this portal is that it's totally up to you to add as many additional fields as you want. So we count with the standards on header level. So this is on header level, but you could share even more information if you want to. And another very good point is that if you are accessing by this portal, some of the fields will be mandatory. So the minimum content, you will be already, you will know them already beforehand. Okay, so you don't really need to think like, okay, what information my customer is asking me to add. Okay, so it's very flexible in that sense. So something I didn't mention is that for today's session, I just add it's very dumb information. This is not real, okay? But I use Fund Manager as my customer, my recipient of the invoice. Okay, also the VAT, you can see that is not a real one. But yeah, moving from the header to the line level, kind of the same thing. So what we are trying to offer here with the create documento or create a document from Pagero is that you have as much possibilities of flexibility in terms of content to the invoice. So of course we have the minimum content. So we have the article, we have the quantity, the unit, and the prices, but we also prioritize, so we encourage you to add more information if you need that too. Okay, so for instance, this example is having 0 VAT, so it's exempted of invoice VAT of imposto. So you could add more information, but the good thing is that every time you add a case like this, so the system will recognize, okay, so if you are not adding any kind of imposto, let's add the reason why you are not adding this. Okay, in this case, this is damage. You can add here whatever. Okay, but it's for you to have that flexibility of that possibility to share more information with your customer. Okay, so this will be on line level. You can add even more lines, a lot of lines. Okay, this is
very easy. Also, we have a discount and charges section. So in case that you have charges and discounts, you can add it here. If not, it's as simple as remove it, and we don't have any of that. Okay. Again, it's very easy for you to add and take out information. So finally, we will have one summary of everything that we have been added to this invoice. So in this case, the total of my invoice, my original invoice, should be this. I should know this quantity, and the system will tell you the same. Okay, and of course we will have the bank account, but this is already pre-configured, so you don't need every time to include information. This will be configured in your account in Pagero Online, so you don't need to add this information every time. Okay. And yeah, and more additional information. Something that we also add, and this is very good for this portal, is that for some mandates, like it happened in Portugal, I don't know if you noticed, but we also have the file of the QR and the add code. So these are specific information that you could add depending on the market that you are working in. Again, this is a global solution, so it's not focused only for Portugal. It's very strong in Portugal, Spain, Italy, but it's extended to the whole world. Okay, so what I want to show now is that also we can add attachment, and actually the system, if you see the star, you should be obliged, so it's mandatory to include the original invoice, okay? Because at the end, the legal document is what you are generating on your system. So we recommend totally that you have your presentation attached, so your customer can have that. And one more thing is to see the Vista Previa. So Vista Previa, as it says, is that you can see how your invoice and the content that you are adding into the invoice. So if I go a bit back, so this is the information that I'm sharing in my invoice, and later this all this information will be transformed into a digital format. Okay, so here we have the quantity and everything. Okay, so this will be attached to the digital format, to the XML, so a structure format, and let's have a look at that. Okay, so, and then you just need to send document, and you can, one of the good things of Pagero is that you can test in the system on your own. So if you want to do user acceptance test, so you want to generate the invoice and have a look at how it works or how it show up. So you can do it in certified mode or in test, and by default is production. Okay, but you have that possibility too. And finally, I would just want to go to Documentos, okay, to check what I've been sending. Okay, so if I did some tests previously, so here we will have our repository of document that we sent. Okay, and if I check this last test that I did today, actually I did it before this session started. So I have all the information here. I have some references in case that is linked to a purchase order or something, and attachment. So the idea is that you have access to everything that Pagero is doing. So if we have created a digital format, so this is actually what you are generating, that Pagero is helping you to do this. So we are turning your original invoice, let me go here. So we are creating from scratch, from this information to this information, okay? And we will be sending this information to the recipient via the interop agreement that we have with many in Portugal. We have many connections in Spain and globally, okay? We are very good at that. All right, that's it. I don't have much time, but of course, as the guys, we have more sessions to have. So if you are interested or you have any question at the end of the session, please raise your hand and ask me whatever you have in mind. Okay, thank you. Alejandro, thank you very much. Muito obrigado, Alejandro. Nós iremos depois também partilhar após a sessão, esta sessão gravada, assim como todos os materiais que hoje foram aqui apresentados, nomeadamente a apresentação que o Duarte tem feito também. Vamos passar agora à sessão de perguntas e respostas. Podem utilizar a caixa de texto que tem o Zoom para colocar as vossas questões. Nós já aqui temos, entretanto já nos fizeram aqui chegar algumas questões e eu vou começar a colocá-las ao Duarte. Já não estamos assim com muito tempo até ao final desta sessão. Duarte, uma das questões que temos aqui que nos colocam é tentar saber qual é que é o tempo médio de um projeto de onboarding de fornecedores.
Bem, e tudo tem a ver com o âmbito do projeto em si, e tem a ver também com o número de fornecedores que se tem, e também tem a ver com o nível de serviço que o nosso cliente pode ter. Tudo isso, de alguma forma, dá-nos informação em termos de timeline do projeto. Mas falando em casos históricos, daquilo que nós temos feito em Portugal, sobretudo com grandes empresas com uma grande complexidade de fornecedores, não só a nível nacional como a nível internacional, os nossos projetos estão sensivelmente à volta de 1 ano e 2 meses. É realçar que o projeto de onboarding advém de um projeto de integração, ok? Que é através de uma única conexão à nossa rede da Pagero, as empresas estão habilitadas a se conectar com todos os fornecedores, independentemente de onde é que eles possam estar. Uma vez mais, voltando a dizer, a Pagero é uma empresa que está presente em 174 países. Somos uma empresa global, portanto, nós estamos em compliance em 79 países. Portanto, isto quer dizer que o scope do projeto, não, em termos de fornecedores, não é só o âmbito nacional, mas o âmbito mundial. Portanto, em Portugal, concretamente, dos projetos que temos tido, devido ao atraso do processo digital, porque na prática o B2G acelera um pouco esse processo também. A obrigação, as empresas cada vez mais têm a possibilidade de enviar fatura, em formato eletrónico. Mas em termos de timelines average, ou seja, em termos de média, estamos a falar simplesmente 1 ano e 2 meses. Ok. Outra questão, eu acho que as questões estão todas aqui a bater muito na adoção da faturação eletrónica por parte dos fornecedores, que é um ponto crítico neste processo, não é? Outra pergunta que temos aqui é saber qual é que é a taxa de sucesso para incorporar fornecedores. Bem, para nós, Pagero, Sim. Taxa de sucesso é 80%. 80% do número total de fornecedores, ok? Isto porquê? Porque o onboarding impulsiona essa taxa de sucesso. Eu atrevo-me a dizer que os nossos projetos começam onde os nossos concorrentes terminam. Porque não basta a empresa estar preparada para receber faturação eletrónica se os fornecedores não estiverem. Claro. Portanto, essa é a parte, eu diria que é talvez a parte mais importante, é ter os fornecedores e enviar a faturação eletrónica. Não é? E não só enviar, é receber ordens, ou seja, uma nota de encomenda, uma ordem de compra, receber também nos sistemas. Portanto, não é só enviar, é receber outros documentos também. Portanto, porque apesar de nós estamos aqui a falar sobretudo de faturação do processo de contas a pagar, isto pode ser muito mais abrangente, o projeto deste tipo, não é? Ou seja, em termos de troca de documentação eletrónica. Atualmente nós até em Portugal já temos um cliente que trabalha com todo o tipo de documentos. Ou seja, estamos a falar notas de crédito, ordens, delivery notes, confirmação de ordens, ou seja, estamos a falar de quase todos os tipos de documentos, inclusive catálogos que envia para clientes. Portanto, isto é muito mais abrangente. A fatura é o primeiro documento, ok? E depois as empresas vão perceber que isto é uma jornada e vão cada vez mais trocando mais documentos no mesmo processo. Porque na prática a conexão serve para isso tudo. Nós preparamos o nosso cliente logo do dia 1 para poder enviar e receber qualquer tipo de documento proveniente dos seus fornecedores. Duarte, eu acho que só temos aqui tempo para mais uma questão e peço desculpa se eu não vou conseguir responder a todas. Qual é que é o custo de um processo de onboarding? Ok, deixa-me só esclarecer aqui um ponto bastante importante. O onboarding faz parte da solução, como faz parte do setup. O onboarding tem a ver, como eu disse há pouco, com o número de fornecedores, com o número de transações, com a complexidade que existe por parte dos fornecedores. Portanto, o onboarding faz parte do nosso custo de setup, que é um custo one-time cost, ou seja, um custo único. Mas para simplificar um pouco o processo, a nossa proposta comercial é muito simples. É um custo de setup, do qual o onboarding faz parte do projeto, porque é um serviço que nós temos a comercializar para o nosso cliente. E depois estamos a falar de uma licença de utilização do serviço e temos depois a parte de transações que se enviam e que se recebem dos fornecedores ou de clientes. Portanto, o onboarding tem que ser de alguma forma analisado para ser de alguma forma valorizado. Portanto, se houver dessa questão, se quiserem ter mais detalhes e mais pormenores, estão livres de nos contactarem. Nós fazemos uma análise de necessidades e apresentamos um valor relativamente àquilo que necessitam para um projeto de digitalização de fornecedores. Ok, eu acho que vamos então dar por concluída este webinar. Quero agradecer a todos terem despendido o vosso tempo para estarem aqui connosco. Quero agradecer também ao Pagero, ao Duarte e ao Alejandro por estarem aqui connosco tentaremos fazer uma nova sessão logo possível também, porque acho que foi muito interessante e esta sessão já vem na sequência de uma outra que fizemos e esta já mais focada na questão dos fornecedores, que foi uma das grandes questões que nos colocaram neste evento. Obviamente iremos fazer depois outras também, por isso se tiverem outras questões, obviamente tentaremos dar resposta, possivelmente um
numa nova conversa sobre o tema de faturação eletrónica. Eu desde já quero agradecer às pessoas que estiveram presentes neste nosso talk, se podemos chamar assim, não bem um webinar, mais uma conversa informal sobre o que é a decisão de fornecedores. E sejam bem-vindos a colocar questões, e estamos aqui para poder de alguma forma clarificar todo o processo e ajudar as empresas a se tornarem cada vez digitais com data. Então, muito obrigado a todos e até à próxima. Obrigado. Obrigado.